Hoje a gente sabe, né, que um grande impacto desse pode produzir efeitos, tanto imediatos e regionais, como, por exemplo, os terremotos, né, ou se cair no mar, tsunamis, imensos, como foi o caso aí, inclusive os depósitos de tsunami associado ao evento de Chicxulub são muito bem conhecidos hoje, né. Mas vai desde a queda, né, de fragmentos, incêndios globais, porque você tem uma onda de temperatura que vai se espalhando, vai se expandindo, né, e pegando fogo em tudo, até efeitos de longo prazo, como chuva ácida, efeitos estufa na atmosfera, né, pela geração de CO2, uma grande quantidade aqui, devido tanto queima de floresta, quanto dependendo da rocha, no caso do Chicxulub eram carbonatos, então você tem a formação de CO2, né, enfim, você pode produzir uma catástrofe que pode durar durante anos aí e, com isso, afetar a cadeia alimentar, que foi o que aconteceu no caso dos dinossauros. Ou seja, começou lá em cima na cadeia alimentar, mas foi se propagando e até os organismos marinhos, né, muitos deles foram extintos. E o que é extinção para alguns é oportunidade para outros, porque até então os mamíferos, por exemplo, existiam, mas eram enfim, uma espécie muito pouco presente na superfície da Terra. Com o desaparecimento do elo superior da cadeia alimentar, que eram os grandes répteis, né, os mamíferos passaram a se desenvolver e nós estamos aqui na outra ponta, né? E o outro exemplo que eu queria citar, clássico aí da literatura, é justamente a cratera do meteoro, erroneamente chamado do meteoro, mas ficou assim por motivos históricos, ou a cratera Barringer. O descobridor foi o senhor aqui, o Daniel Barringer, que, bom, não o descobridor, a cratera era conhecida, inclusive, pelos indígenas que habitavam aí o Platô do Colorado, né? Era, inclusive, considerado um sítio sagrado pelos indígenas, mas todo mundo dizia que ela é de origem vulcânica, porque existe um vulcanismo recente aqui no Platô do Colorado, tem vários cones vulcânicos em vários locais, e supunha-se que essa cratera fosse uma cratera de explosão de gases, porque não tem nenhuma lava, não tem nada que indique diretamente seja uma cratera, então a explicação vigente entre os geólogos da época, e nós estamos falando aí do começo do século XX, era que era uma cratera de explosão de gases vulcânicos. Esse senhor aqui começou a atribuir a presença de fragmentos de meteoritos encontrados em toda essa superfície aqui, inclusive nesse cânion que a gente vê aqui no fundo, tem um cânion que chama Cânion Diablo, nome mexicano, né, para Cânion do Diabo, e o meteorito que era achado aqui pelas pessoas eram chamados meteoritos Cânion Diablo. Ele falou: bom, espera aí, se tem um monte de meteorito aqui na região, e essa cratera aqui não tem nada de vulcânico, ele não era geólogo, ele era engenheiro, né? Ele falou: isso aqui deve ser o resultado de uma colisão de um meteorito. Esses pedacinhos que tinham por aqui eram de ferro e níquel, um meteorito metálico, um siderito, né? E ele requereu essa área para fazer pesquisa mineral para extrair o que ele acreditava que seria o corpo principal, que estaria enterrado aí embaixo da superfície, como acontece quando se dá um tiro, né, e a bala penetra. Ele achava que o meteorito estava aqui embaixo. Então ele requereu isso para mineração. Infelizmente, a ideia dele não deu certo, porque não se tinha ideia da mecânica de um impacto. Ele nunca achou esse corpo principal, encontrou um monte de pequenos fragmentos, mas que não valiam, do ponto de vista econômico, né, o esforço feito. E ele acabou falindo com a empresa de mineração dele. Mas a família herdou a propriedade, porque ele acabou comprando essa propriedade, e hoje você tem o que foi um desastre para ele. Ali tem uma fotografia antiga de uma sonda que estava instalada lá no fundo, não existe mais, né? Mas estava instalada bem lá no centro da cratera. O que foi um desastre para ele acabou virando uma fonte de renda para os descendentes dele, que exploram turisticamente, e essa cratera recebe centenas de milhares de visitantes todos os anos.